Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É a última edição do primeiro semestre de 2020 do Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 1º de julho de 2020. Karina, então, justamente é uma sessão extraordinária que foi marcada É uma data curiosa essa de 1º de julho, porque geralmente a última quarta-feira do mês de junho você tem aquela expectativa do encerramento, mas na verdade é marcada muito comumente esta sessão solene, quando existe essa possibilidade de datas, para que haja não apenas os últimos julgamentos do semestre, como também é uma ocasião solene, digamos assim, que marca o fechamento do primeiro semestre do ano judiciário. Como eu disse, tivemos ainda assim, além do balanço do ministro Dias Toffoli, julgamentos na sessão plenária desse dia 1º de julho. Uma sessão bastante rápida, não é, Cadu? Mas com temas pautados e decididos. Todos aqueles processos que foram inseridos na pauta dirigida, inclusive da lista dos ministros, foram concluídos de uma forma bastante rápida. Nos processos e recursos das listas dos ministros, houve um acompanhamento com os relatores de forma unânime e nos outros 2 julgamentos que estavam pautados para retomada de julgamento, já que já iniciado em outra data, os 2 também foram concluídos. Um dos temas tratava de correção monetária de operações de créditos rurais, que os ministros acabaram decidindo que o artigo que modificava o índice de correção monetária dessas operações era inconstitucional, foi julgado, foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio e encerrado por maioria. Os ministros consideraram inconstitucional, ficando vencido apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, e um outro julgamento que contestava, de uma certa forma, uma decisão da segunda turma, em que se alegava uma divergência de entendimento da primeira turma e houve uma confirmação pelo plenário da súmula vinculante número 17, que falava justamente sobre a incidência de juros de mora no pagamento de precatórios. Então, esse julgamento também acabou sendo concluído. Esses 2 eram os principais da pauta e, como eu disse, os da listas também foram julgados. Mas tudo muito rápido. Foi uma sessão bastante dinâmica, vamos dizer assim, porque logo depois desses julgamentos realizados, o ministro Dias Toffoli tomou a palavra e apresentou, como de praxe, como a gente sempre vê aqui nesse encerramento do semestre judiciário e também ao final do ano, isso acontece também, o ministro-presidente sempre traz números de julgamentos que foram realizados. E nesse semestre, de uma forma, vamos dizer assim, inédita, em que muitas adaptações foram feitas, um aumento de número de processos e de classes processuais que passaram para julgamentos virtuais, fez com que o número de julgamentos realizados aumentasse consideravelmente, né? Então, os ministros têm trabalhado bastante, ou talvez até mais do que dentro daquela normalidade, fora desse quadro de pandemia, porque além dos julgamentos virtuais que já existiam no plenário virtual, foram inseridas outras classes para que esses julgamentos acontecessem, além também das sessões plenário e turmas virtuais e das sessões de videoconferência que a gente acaba acompanhando também em tempo real. As turmas toda terça-feira e as sessões plenárias às quartas e às quintas. Mas esse balanço geral, então, foi feito pelo ministro-presidente e encerrada a sessão de uma forma também bastante rápida. Uma sessão, como você disse, bem dinâmica e sintética, vamos dizer assim. Aliás, Karina, foi um semestre totalmente atípico, historicamente, inclusive. Exatamente. Porque além de determinadas mudanças que aconteceram, já havia um projeto nesse sentido, ainda vem a pandemia, que inclusive acelera muitas das adaptações necessárias para justamente se tentar, primeiramente, manter a jurisdição, o dizer o direito por parte do Supremo Tribunal Federal e também para se adaptar para essa situação que acabou tendo esse resultado, até acelerando muito os julgamentos. Resultado positivo, bastante positivo que foi mostrado. E nós vamos ver ainda nessa edição, Karina, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, realizou nesta semana, além das diversas modificações e que resultaram justamente nessa dinâmica nova do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, marca a última semana também do primeiro semestre do ano judiciário de 2020, sessão administrativa, com modificações também que foram sugeridas e debatidas
por meio de uma sessão que também aconteceu de maneira virtual, da mesma forma que acontece o chamado plenário virtual, aberto um prazo para debates, e essas questões foram colocadas. Ainda nesta edição, nós vamos saber mais detalhes a respeito desta sessão administrativa. E vamos fatiar, né, Karina, justamente, particularmente, primeiramente, a sessão jurisdicional. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, a retomada, como já adiantou a Karina, do julgamento da ação que questionou lei que trata da correção monetária de operações de crédito rural. Antes de conferir o julgamento, vamos saber um pouco mais sobre o tema. A ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Procurador-Geral da República atende solicitação da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul e questiona a lei federal no ponto que estabelece novo índice de correção monetária das operações de crédito rural. A norma substitui a atualização das operações de crédito rural contratadas em data anterior à vigência da lei em 1991 pela taxa referencial. Antes, a atualização monetária dessas operações era determinada pelo índice de preço do consumidor. O Congresso Nacional encaminhou informações elaboradas pela Advocacia do Senado Federal no sentido da improcedência do pedido. Já a Presidência da República se manifestou a favor da aplicação da taxa referencial sem atingir os contratos firmados antes da publicação da lei. O relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro Alexandre de Moraes votaram a favor do pedido da ação. Já o ministro Luiz Roberto Barroso julgou improcedente. E vamos conferir, portanto, como foi a sessão de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, encerrando o primeiro semestre do ano judiciário de 2020. A primeira ação analisada pelos ministros do Supremo foi um pedido do Procurador-Geral da República que alegava inconstitucionalidade da lei que mudava o índice de correção monetária de créditos rurais. A maioria da corte entendeu que a legislação é inconstitucional. Esse resultado é uma questão de adaptação das entidades a essa nossa decisão. Apenas fiz questão de fazer essa observação que a AGU me remeteu. Voto com o relator, pela procedência. Estou acompanhando inteiramente o ministro relator e ressaltando que o Brasil precisa de segurança jurídica para ter, inclusive, investimentos estrangeiros. No segundo julgamento, os ministros decidiram que não pode ser cobrado juro de mora entre a data de expedição do precatório e o pagamento dele. Não incidem juros de mora no prazo para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, mesmo que o título executivo contenha essa previsão. Karina, uma questão em debate justamente naquele julgamento que trata do crédito rural. Aliás, eu me senti um pouco nos anos 90, né? A lei é de 91. A lei de 91, exatamente. O famoso IPC, substituído pela também não menos famosa TR. E nesse caso, há uma relação com o plano real, justamente exatamente nesse período, e também um ponto central no debate jurídico, que é o chamado ato jurídico perfeito. De que maneira isso pesou nesse julgamento? A maioria dos ministros acabaram concordando com os argumentos trazidos pelo Procurador-Geral da República, autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, e que os argumentos foram acatados pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento que já havia sido iniciado em março de 2019. Naquela época, o ministro Ricardo Lewandowski, relator dessa ADI, entendeu que era inconstitucional, sim, esse artigo 26 da lei, que modificava esse índice de correção monetária do IPC para a TR, porque entendeu que esse novo índice deveria ser aplicado, de acordo com a legislação de 91, àqueles contratos realizados antes mesmo da edição da norma. Então, a retroatividade da norma alcançaria aqueles atos jurídicos perfeitos, aqueles contratos já realizados à luz de uma lei que previa um outro índice, que era o IPC e não a TR. E por conta dessa retroatividade da norma, o ministro entendia, então, que estaria sendo violado o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que diz: a lei, quando editada, não poderá prejudicar o direito adquirido,
a coisa julgada e nem o ato jurídico perfeito. Então, nesse sentido, acabou se formando uma maioria, como sendo acompanhado no julgamento dessa semana pelo ministro Marco Aurélio e outros ministros que votaram, ficando vencido apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia votado lá em março pela improcedência da ação, entendendo que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Mas a maioria que se formou julgou procedente justamente para entender que os argumentos trazidos pelo Procurador-Geral da República eram convincentes e que realmente estaria havendo essa retroatividade para afrontar esse ato jurídico perfeito, esses contratos já realizados, o que não poderia ser admitido. Houve até o ministro Luiz Fux, no momento do seu voto, ele disse que havia um pedido da AGU informando que a TR não estava sendo aplicada justamente por conta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já havia sido firmado no julgamento de uma outra ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que a TR não refletiria de uma forma, vamos dizer assim, fidedigna o poder aquisitivo da moeda e que, portanto, não deveria ser utilizada como correção monetária. Mas ainda com esse argumento, os ministros decidiram por maioria, e aí é preciso que haja aquela maioria absoluta, né, Cadu, que a gente sempre fala, para se declarar a inconstitucionalidade da norma e retirar ela do mundo jurídico, os efeitos, ela não pode mais produzir efeitos. A norma continua existindo, mas não pode obrigar mais ninguém por ser inconstitucional, justamente por ter essa retroatividade. Artigo 26 da legislação que alterou esse índice, portanto, declarado inconstitucional por maioria de votos. Bom, e assim foram encerrados os julgamentos do primeiro semestre de 2020, um semestre que foi marcado pelas necessidades relacionadas à pandemia da Covid-19, inclusive nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. É o que nós vamos conferir daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, na continuação do nosso Plenárias. De volta com a última edição do semestre do Plenárias e os destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal. No encerramento das atividades do primeiro semestre, o presidente do Supremo Tribunal Federal manda mensagem às famílias de vítimas da Covid-19 no Brasil. Na última sessão, antes do recesso, Dias Toffoli falou também sobre o balanço de julgamentos da Corte nos 6 primeiros meses do ano. O ministro Dias Toffoli disse que exercer a função jurisdicional em um país complexo como o Brasil não é uma tarefa fácil, ainda mais em meio a uma pandemia. Em nome do Supremo, ele se solidarizou com as famílias de todos que morreram vítimas da Covid-19 no país. São inúmeras famílias que amargam a dor da perda de um ente querido. Em nome do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário, expresso mais uma vez a mais profunda solidariedade e pêsames às famílias enlutadas. Ele também afirmou que o STF e a democracia saem fortalecidos. É nos momentos exatamente de maior fragilidade social e de incerteza que a relevância e a responsabilidade do Poder Judiciário e de todo o sistema de justiça se amplificam. No Estado democrático de direito, a justiça é a justiça que faz valer as leis e a Constituição. É a justiça que livra o cidadão do arbítrio e assegura a efetividade dos seus direitos mais básicos. É também função primordial da justiça promover segurança jurídica, gerando confiança, previsibilidade e estabilidade às relações. Destaco que pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, revelou que 75% dos entrevistados apoiam a democracia. Isso prova que a democracia brasileira e também o Supremo Tribunal Federal, que foi muito bem avaliado, emergem fortalecidos. O presidente do Supremo também agradeceu a todos que contribuem com as funções essenciais da Justiça, como magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública e advocacias pública e privada. Foi um semestre de grandes desafios, mas também um semestre de união de forças, de colaboração e diálogo construtivo. Com criatividade e empenho, nos adaptamos às novas rotinas de trabalho e, a partir de um esforço comum, realizamos um primeiro semestre extremamente frutífero. Apesar da grande quantidade de trabalho, o ministro Dias Toffoli disse que o tribunal encerrou o semestre com o menor número de processos dos últimos anos.
Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte mais produtiva do mundo. Encerramos o semestre com o menor acervo dos últimos 24 anos. São 29.285 processos hoje em tramitação. Como a cada ano, com a sua diminuição, hoje nós temos 6,4% menos acervo do que em 31 de dezembro de 2019. Foram recebidos, neste semestre, 37.525 feitos e foram baixados 38.002. 48.101 decisões proferidas no período, sendo 39.498 decisões individuais, 82,1%, e 8.603 decisões colegiadas, 17,9%. Foram publicados 8.393 acórdãos. No encerramento, o ministro Marco Aurélio pediu a palavra para comentar o levantamento. O que posso dizer, presidente? Que alcançamos números realmente formidáveis em termos de prestação jurisdicional. E ressalto mais que Vossa Excelência, na gestão do Supremo, na representação do Supremo, nos personificando, portanto, nessa representação, atuou com muita temperança, atuou com muita compreensão, atuou buscando, acima de tudo, o entendimento e a harmonia que deve haver entre os poderes da República. Também foram encerrados os trabalhos do semestre nas turmas que compõem o Supremo Tribunal Federal. O balanço da primeira e segunda turmas do STF mostra que, apesar da pandemia, os ministros também superaram a produtividade de julgamentos em relação ao mesmo período do ano passado. Pela primeira vez na história do Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar julgamentos das turmas e do plenário por videoconferência. A medida foi adotada na segunda quinzena de abril para evitar o contágio pelo novo coronavírus e garantir a prestação jurisdicional. E mesmo com as restrições, a produtividade dos ministros foi maior de acordo com o balanço divulgado pelos presidentes da primeira e segunda turmas do STF no último dia de julgamento do primeiro semestre deste ano. Na primeira turma foram julgados 3.545 processos, na segunda turma 2.751, um total de 6.296 processos, 16 a mais que o primeiro semestre de 2019. A ministra Rosa Weber, presidente da primeira turma, disse que a situação é absolutamente incomum e que exigiu muita criatividade e capacidade para realizar uma prestação jurisdicional efetiva, de qualidade, nestes tempos sombrios e de muita dificuldade. O ministro Gilmar Mendes, que preside a segunda turma, afirmou também que o número de julgamento dos últimos 6 meses é expressivo e demonstra o esforço de todos para superar as adversidades do período. Os ministros do Supremo aprovaram em sessão administrativa eletrônica alterações no regimento interno da Corte. A ideia é dar mais transparência e agilidade na tramitação de processos no tribunal. Uma das principais mudanças é que o plenário tem que apreciar a decisão do relator quando o assunto envolver a análise de liminar contra atos dos presidentes da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal ou do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro relator poderá, de forma provisória, suspender os atos, mas a decisão precisará ser confirmada posteriormente pelo plenário. Segundo os ministros, essa medida dá segurança jurídica e reforça o trabalho colegiado da Corte. Também foi aprovada uma mudança que amplia a competência do presidente da Corte para despachar, até a distribuição, como relator em recursos extraordinários e agravos em recursos extraordinários que claramente não podem ser admitidos. Mudança também quanto aos pedidos de vista em processos. O ministro que pedir mais tempo para analisar um caso terá até 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para devolver o processo. A contagem fica suspensa apenas no recesso judiciário. O plenário virtual também tem alteração. Só serão computados na sessão os votos manifestados dentro do prazo do julgamento. O ministro que não se manifestar durante o prazo de julgamento vai ser computado como não participante.
E caso não haja quórum para realizar a sessão ou para a votação de matéria constitucional, o julgamento será suspenso e incluído na sessão virtual seguinte, para que os ministros ausentes possam votar. O mesmo critério será usado para empate na votação. Antes, quando o ministro não votava, era considerado que ele havia seguido o voto do relator. Já as repercussões gerais vão ser analisadas somente se a maioria absoluta dos ministros reconhecer que existe matéria constitucional. O relator também pode, no decorrer da tramitação, propor a revisão da repercussão geral se ainda não tiver sido votado o mérito. Os ministros também aprovaram uma emenda com novas regras para a publicação do acórdão. Ela passa a ser feita automaticamente, 60 dias depois da proclamação do resultado do julgamento, exceto quando houver manifestação expressa de ministro em sentido contrário. Karina, encerramos os julgamentos, inclusive as transmissões ao vivo e o programa Plenárias com os principais momentos no primeiro semestre de 2020. Temos o recesso forense agora, existe plantão durante esse período, plantões judiciários, mas nós temos já encontro marcado para novos julgamentos e novas edições do Plenárias em agosto. A partir do primeiro dia útil de agosto, quando se retomam os trabalhos aqui no Supremo Tribunal Federal, né, de uma forma contínua, vamos dizer assim, já que nesse período de 2 de julho até o dia 31 de julho, apenas as questões urgentes são decididas pelo ministro-presidente, Dias Toffoli ainda. A partir de agosto, a gente volta também transmitindo as sessões plenárias e as turmas, todo o acompanhamento desses julgamentos aqui na TV Justiça. Encontro marcado, então, em agosto, mas nesse final de semana ainda com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.